domingo de Páscoa, ou seja, o domingo da ressurreição. Para nos falar desta temática, está nos nossos estúdios o pastor da Assembleia de Deus Pentecostal, Antônio Libra. Pastor, bem-vindo à Rádio Nacional de Angola. Muito obrigado, meu querido. Saudações a todo o vasto auditório da Rádio Nacional de Angola e uma saudação especial ao mundo cristão que está em meio à Semana Santa, a Semana Pascal. Pastor, o que representa a Semana Santa para os cristãos? Para os cristãos, a Semana Santa é aquele período de reflexão na medida em que todos os cristãos nesta semana estão empenhados e engajados a promoverem eventos de reflexão em torno da vida do Senhor Jesus Cristo. A Semana Santa é também para os cristãos aquele período que vem à memória dos cristãos todo o percurso que o Senhor Jesus faz, percurso derradeiro que culmina com a crucificação no Calvário. Então é uma semana importante, é uma semana onde os cristãos estão dedicados, estão em recolhimento em função da paixão e morte do Senhor Jesus Cristo, que obviamente culmina com a ressurreição, com o domingo de Aleluia. Quais são os principais momentos da Semana Santa e também o significado da Sexta-feira da Paixão? Os momentos marcantes da Semana Santa são aqueles que começam com o Domingo de Ramos, que marca a entrada triunfal do Senhor Jesus na capital de então, na cidade de Jerusalém. Nesta semana, tanto além do Domingo de Ramos, da entrada triunfal, outro momento marcante é quando Jesus, quinta-feira, ele vai dar o início, vai inaugurar a celebração da Eucaristia ou da Santa Ceia, vai institucionalizar a Santa Ceia, onde ele é reunido com os seus discípulos à volta da mesma mesa, vai inicialmente marcar um gesto de humildade, lavando os pés aos seus discípulos, e ato contínuo então celebra-se a Santa Ceia, onde deixa vincado o símbolo do corpo e do sangue como substâncias que podem marcar a vida das pessoas, e a partir daquele momento então o Senhor Jesus estaria pronto para morrer pela humanidade. O porquê que é tratada de Sexta-feira da Paixão? A Sexta-feira Santa ou Sexta-feira da Paixão é assim designado porque marca no calendário o dia em que o Senhor Jesus é pendurado na cruz como símbolo do sacrifício supremo por amor à humanidade. É o dia que o Senhor Jesus entrega a sua morte. É preciso sublinhar isso. É o dia que Jesus entrega a vida à morte. Jesus teve que entregar-se à morte, e isso acontece na sexta-feira. Então é esta sexta-feira que antecede ao domingo da ressurreição, e então foi instituído como o dia de Sexta-feira Santa, por ser o dia em que Jesus morre na cruz do Calvário. Quando chega esta semana, a Semana Santa, como é que os cristãos comemoram a Semana Santa? Nesta semana, os cristãos estão em recolhimento. Estão em recolhimento a vivenciar a memória dos acontecimentos que marcaram aquela semana na época e na vida do Senhor Jesus. Então os cristãos nesta semana estão em recolhimento, promovendo e desenvolvendo atividades
que lembram aquele dia, aquela semana, os momentos daquela semana, através de cultos solenes, mediante a entoação de cânticos, representações teatrais que marcam, que representam melhor os acontecimentos daquela semana. Estes eventos levam os cristãos então até ao domingo da ressurreição. Portanto, lembrando que a Páscoa para o mundo cristão representa então a passagem da morte para a vida em Cristo Jesus, através da redenção espiritual e a vitória da esperança. A Semana Santa termina com o domingo de Páscoa, como já fizemos referência, que marca a ressurreição de Jesus. Em linhas curtas, olhando para o Antigo Testamento, como era comemorado a Páscoa e hoje, que significado tem para os cristãos? No Antigo Testamento, a Páscoa simbolizava a libertação do povo hebreu da escravatura do Egito, da escravidão do Egito. Moisés institui, através no livro de Êxodo, capítulo 12, Moisés institui a Páscoa ali, onde ele ordena que as famílias deveriam estar reunidas na mesma casa, matarem um cordeiro, aspergirem o sangue desse cordeiro nos umbrais das portas, para simbolizar o que aconteceu no dia da libertação do povo hebreu da escravidão no Egito. No Novo Testamento, como dizíamos, para o mundo cristão, a Páscoa hoje simboliza a passagem da morte para a vida. Este simbolismo é vivenciado pelos cristãos porque Jesus deu mostras de entregar-se à morte e ao terceiro dia ressuscitar. Daí que, como memória, como lembrança para o mundo cristão, Páscoa tem este significado, tem este simbolismo de representar a passagem da morte para a vida. Uma vida em Cristo Jesus, uma vida com todas as garantias, uma vida com toda a segurança e, acima de tudo, uma vida carregada de esperança. É importante sublinhar isso. Uma vida carregada de esperança. Em meio a tantas adversidades, em meio a tantas dificuldades, o povo cristão na Páscoa está a vivenciar a vida de esperança. Cristo, ao ser crucificado na cruz, poderia pedir a Deus para acabar com os malfeitores. Como os cristãos, as famílias e também a sociedade devem olhar para o perdão. Quer cristãos, quer a sociedade em geral, têm a obrigação de seguir o exemplo do Senhor Jesus. Na Páscoa, o Senhor Jesus demonstra este perdão com amor, na medida em que Jesus aceita perdoar até a morte. Como disse, e muito bem, não só perdoa, como intercede perdão a Deus em favor dos seus agressores, dos seus detratores, daqueles que lhe causaram mal, que lhe carregaram até a cruz, e sabemos de toda a paixão, todos os acontecimentos que antecederam ao momento da cruz. Hoje, para termos uma sociedade sã, precisamos praticar o perdão que Jesus ensinou-nos através da sua obra redentora na cruz do Calvário. Cristão que é cristão deve imitar o Senhor Jesus ao ponto de perdoar até na cruz os seus adversários, os seus inimigos. Dentro das famílias, o perdão fortalece vínculos e evita rancores e promove reconciliação. A nossa sociedade, a partir das famílias, precisamos nos dias de hoje exaltar os valores do perdão para termos uma vida sadia e levarmos uma vida em sã convivência dentro da sociedade. Só assim conseguiremos melhor reduzir a violência, fomentar a justiça restaurativa e construir uma convivência pacífica. Mensagem para os fiéis e também a população no geral, em volta
da Semana Santa que estamos a viver e também do Domingo de Páscoa que se aproxima. Queridas e queridos angolanos, estamos a viver um momento especial, que é a Semana Santa, que é um momento privilegiado para nos unirmos em reflexão espiritual com a ação social. Gostaria de apelar a todos os cristãos que nesta semana pudéssemos partilhar um pouco do que temos com o nosso próximo. Na Páscoa, partilhe com o seu próximo. Muito obrigado, pastor Antônio Libra. Assim foi a conversa com o pastor da Assembleia de Deus Pentecostal, Antônio Libra, que também é professor de teologia. Está a propósito